né? Lá, mas vamos pegar o crime organizado aqui, ó, a Lei 12.850 traz uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Então, eu vou até colocar aqui, exceção. Tá certo? Delação premiada. No caso de delação, que também pode ser chamada de colaboração, no caso de delação premiada, tá? O Ministério Público não está obrigado a oferecer denúncia, mesmo que ele verificar que tem crime e que tem autoria definida. Ele não é obrigado se ele firmar um acordo de delação premiada, por exemplo. Dentre os prêmios, tá, existe o não oferecimento da denúncia. Eu participo de uma organização criminosa, tá certo? Tá? Por exemplo, grupo de extermínio, matar pessoas, tá bom? E eu resolvo colaborar com o delegado ou com o Ministério Público. Mas o meu advogado fala assim para o Ministério Público, para o delegado. Ó, o Marciano só vai colaborar se você, Ministério Público, se não oferecer denúncia contra ele. Ah, não vou fazer isso, então ele não vai colaborar. E pronto. O nome é colaboração premiada, ou você oferece o prêmio que eu estou pedindo, ou ele não colabora. Tá bom, diz o promotor. Tá bom, eu não ofereço denúncia então. Senhores, eu vou lá, confesso que pratiquei vários crimes, entrego meus comparsas, e mesmo confessando, o Ministério Público não está obrigado a oferecer denúncia contra mim. Então, senhores, é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Cuidado. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. O princípio da obrigatoriedade vincula o Ministério Público a oferecer denúncia em qualquer hipótese. Falso! Porque na hipótese de delação premiada, o Ministério Público não está obrigado a oferecer denúncia. Tá certo? Então, esse princípio ele foi mitigado, ele foi diminuído com a Lei 12.850. Outra exceção também é, se cai juizado especial para você, é a transação penal. A outra exceção é a transação penal. O que bicho é esse, professor? Transação penal, pessoal, você provavelmente já ouviu falando assim, ó, fulano está pagando cesta básica, fulano está limpando escola, ele ameaçou cicrano, foi lá para a justiça e o juiz determinou para ele ficar 4 meses limpando uma escola. Sabe o que ele fez? Ele fez uma transação penal. Ah, eu tenho um amigo meu que está pagando cesta básica lá para a escola tal, lá para a creche tal. Sabe o que esse amigo seu fez? Ele fez uma transação penal. Transação penal, ele é uma pena alternativa em que o sujeito recebe, se ele praticar um crime que a pena não passa de 2 anos, desde que não seja Maria da Penha, tá? Se ele praticar um crime que a pena máxima não passe de 2 anos, e se ele preencher os requisitos legais, ele terá direito a uma transação penal. Ele não vai ser condenado. Ele vai lá limpar a escola, ele vai pagar a cesta básica, terminou, ele está com a ficha limpa, não tem registro de antecedente. Opa! A transação penal é outra exceção ao princípio da obrigatoriedade. Sabe por quê? Porque se eu ameaçar você, eu vou te matar. Você procura a delegacia, faz um registro de ocorrência contra mim, o delegado me chama, eu falei, delegado, eu falei mesmo. Tá bom? Então eu confessei. Vai para o promotor de justiça. Se o princípio da obrigatoriedade fosse absoluta, o promotor teria que me acusar. O promotor não acusa. Devolve falando que propõe para eu pagar cesta básica para determinada instituição. Ele não oferece denúncia, porque propõe. Essa proposta não é uma denúncia. É uma pena alternativa. Ora, então o promotor não ofereceu denúncia contra mim? Pelo contrário, ele fez uma proposta de transação penal. Então, neste caso, eu aceitei, não teve denúncia. Então, não há aplicabilidade do princípio da obrigatoriedade. Por isso que eu falo que é uma exceção. Resumindo, senhores, princípio da obrigatoriedade é a determinação para que o Ministério Público, se convencido
do crime e da autoria, vírgula, deva oferecer denúncia. Tem que oferecer denúncia, exceto no caso de delação premiada e transação penal. Por quê? Porque nesses casos, mesmo o Ministério Público tendo prova, ele não precisa denunciar, tá certo? Ele não está obrigado a denunciar. Ok, senhores? Então, esse é o princípio da obrigatoriedade. Cuidado! O princípio da obrigatoriedade, ele só tem na ação penal pública, não tem na ação penal privada. Como assim, professor? Você quer ver? Eu pratiquei uma difamação contra você. Você está obrigado a me acusar? Não. Você me acusa se você quiser, porque é o particular que tem que me acusar. Por isso se chama de ação penal privada. Ora, o promotor está sabendo que tem nada a ver. Você vai me acusar se você quiser, porque você é a vítima da calúnia, da difamação, da injúria, e em crime de ação penal privada, não tem o princípio da obrigatoriedade. Sobre a ação penal, indica a ativa correta. Letra A. O princípio da obrigatoriedade se aplica na ação penal pública e na ação penal privada. Aqui, para ele, somente na ação penal pública, não tem na ação penal privada. Outro princípio é o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Eu puxo aqui o inquérito policial. Você lembra que nós estudamos lá no inquérito policial as características do inquérito policial? Lembra, professor? Você falou, inclusive, do artigo 17 do Código de Processo Penal. Parabéns para você. Lá no inquérito policial, você lembra que eu falei que a característica da indisponibilidade determina que o delegado não arquiva inquérito policial? É verdade, tá certo? Lá no inquérito policial, a característica da indisponibilidade, lá no inquérito, a característica da indisponibilidade determina que veda o delegado de arquivar inquérito policial. Mas eu não estou estudando mais inquérito policial, eu estou estudando ação penal. Eu quero saber qual que é, o que significa indisponibilidade na ação penal e não no inquérito. Eu só estou fazendo essa ponte porque o cara vai fazer essa pegadinha com você, entendeu? Senhores, princípio da indisponibilidade quer dizer o seguinte, ó. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir. É isso. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir. No inquérito fala, uma vez instaurado o inquérito, o delegado não pode arquivar. Aqui fala, uma vez proposta a ação, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, ele não pode desistir. Por exemplo, você é promotor de justiça, você olhou um inquérito policial, você não pediu arquivamento, você podia pedir o arquivamento. Se você não estivesse convencido das provas, você podia pedir o arquivamento. Mas você não pediu arquivamento. Tá bom? Você me acusou, porque eu sou o réu, eu sou o investigado, melhor, você me acusou. Instaurou um processo. Uma semana depois, você descobriu que eu sou inocente. Puxa vida, acusei um cara inocente. Eu vou desistir de você, promotor de justiça. Você não pode desistir, irmão. Porque a ação penal pública é indisponível. Você não pode desistir, professor. Mas e aí? Vou condenar, vou fazer condenar, porque você, promotor, não condena, quem condena é o juiz. Vou fazer condenar, professor, um cara inocente? Se eu descobrir que você é inocente, professor, eu não posso desistir do processo? Não pode, irmão. Agora tem uma saída para você. O processo ele vai seguir, tá bom? O processo ele vai ter um trâmite. Você ofereceu denúncia e uma semana depois, puxa vida, denunciei um cara inocente. Ô, verdade, não tem problema. O processo vai seguir, vai seguir, vai seguir. Lá no final do processo, você, antes da sentença, vai ter uma oportunidade de falar pela última vez. É o que denomina-se de, muito bem, alegações finais. Nas alegações finais, chamado hoje de memoriais, nas alegações finais, chamado de memoriais, você, promotor, você pode pedir a absolvição do réu. Entendeu?
Tá certo? Eu não posso desistir, né, professor? O Ministério Público, né, vem desistir do processo. Não pode. Mas lá no final, o Ministério Público vem pedir a absolvição do réu Marciano. Pode? Pode. Então, sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Tá? A ação penal, o princípio da indisponibilidade impede o Ministério Público de pedir a absolvição do réu. Falso ou verdadeiro? Falso. Tá certo? Falso. Professor, por que você vai falando só da alternativa falsa? Senhores, eu estou falando da alternativa referente ao assunto. Eu estou falando porque um dia o aluno falou isso para mim. E qual que é a alternativa verdadeira dessa questão que você montou? Não, senhores. Aqui, na verdade, né, eu estou apontando para você como que seria uma alternativa que você não deveria marcar. Aí a verdadeira, sei lá, qual que vai estar por ali, entendeu? O que você não pode marcar é essa aqui, ó. O princípio da indisponibilidade determina, veda o Ministério Público de pedir a absolvição do réu. Porque aí ele estaria desistindo da ação penal. Falso. O princípio da indisponibilidade veda o Ministério Público de desistir. Desistir é o Ministério Público do Estado do Pará, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem desistir da ação penal. Não, senhor, agora não. Não pode, porque o princípio da indisponibilidade está expressamente previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 42, salvo melhor juízo. Tá bom? Princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Senhores, este princípio... eu volto aqui, ó. Cuidado, hein? Lembra que nós temos dois tipos de ação penal? Ação penal pública e ação penal privada. Falei para você que não se aplica a obrigatoriedade na ação penal privada. Também eu digo para você, irmão. Não se aplica a indisponibilidade na ação penal privada. Não se aplica, não. Opa, eu fiz uma calúnia contra você, por exemplo. Você me acusou, instaurou o processo. Lá no meio do processo, antes da sentença, você falou, quer saber? Não vou me mexer com isso. Eu vou desistir desse processo. Você pode? Pode. Porque quem não pode desistir é o Ministério Público. Mas a vítima pode. Em ação penal privada. Porque se for ação penal pública, meu irmãozinho, a sua desistência nada valerá. Por exemplo, lembra que eu estava com você no campo de futebol, discutimos e dei um tiro na sua direção? Por sorte não acertou em você. Você procurou o delegado, fez o boletim de ocorrência, instaurou o inquérito, depois o Ministério Público ofereceu denúncia. Lá no meio do processo, nós fizemos a amizade. Tá certo? Aí você procura o Ministério Público e fala assim, eu não quero mais que o Marciano seja processado. Eu quero desistir. Problema seu, vai dizer o Ministério Público. Isso é problema seu. Entendeu? Porque a sua desistência não vale nada quando for ação penal pública. Agora, ação penal privada, sim, você pode desistir. Nós vamos verificar que essa desistência recebe o nome de perdão judicial. Você pode perdoar o cara até o trânsito em julgado. Enquanto não transitar em julgado, você pode. Mas em qualquer crime, não. Somente no crime de ação penal privada, tá bom? Princípio da indisponibilidade, resumindo então, é aquele princípio que determina ao Ministério Público que ele não desista da ação por ele proposta. O que não impede que lá no final do processo ele peça a absolvição. Princípio da indisponibilidade não se aplica à ação penal privada, somente à ação penal pública. Princípio da intranscendência. Este princípio se aplica tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Opa! Este é comum na ação penal pública e na ação penal privada. Opa, o que quer dizer o princípio da intranscendência? Senhores, olha aqui, ó. Se eu tampar o in, fica transcendência. Transcender significa passar, esparramar, tá certo? Passar de um para outro. Intranscender significa vincular, não passa para outro. Senhores, o princípio da intranscendência significa o seguinte, ó, que quem deve responder o processo, quem deve sofrer a ação penal, é quem praticou o crime. A pena não pode passar da pessoa do autor do fato.
Tá certo? Se fui eu que pratiquei o crime, o que tem a ver a minha mãe com isso? A minha esposa, ou meu pai, ou meus filhos, ou meus amigos? Eu que tenho que suportar a ação penal. Eu é que futuramente vou ser responsabilidade. Porque a pena não pode passar da pessoa do condenado. Não transcende. Tá bom? Imagina que você é o dono de um supermercado e eu sou seu motorista. Eu fui fazer uma entrega, atropelei alguém na faixa de pedestre. O Ministério Público denunciou você, dono do supermercado, e eu. Cara, você nem no carro estava. Foi você que mandou eu atropelar o pedestre? Não, eu atropelei o pedestre. Eu vou responder por isso e não você, porque a ação não pode transcender do autor do fato para outra pessoa, tá bom? Agora, lá no cível, quem vai pagar a indenização, isso pode ser você, dono do supermercado. Mas isso não é no criminal, isso é no cível. No criminal, o princípio é de não pode o processo passar da pessoa do processado. Isto é intranscendência, tá bom? Princípio da divisibilidade. Esse aqui é pesado. Tá certo? Esse aqui é pesado. Porque, olha só, princípio da divisibilidade determina o seguinte, que a ação penal pública, melhor, nenhum crime de ação penal pública, o Ministério Público, que é o titular, ele, havendo vários réus, ele poderá fazer denúncia contra uns e outros não. Tá certo? Reservando-se no direito de complementar essa denúncia, de aditar, de acrescentar outros réus até antes da sentença. Esse é o princípio da divisibilidade. Eu e você estamos respondendo a um inquérito policial por moeda falsa. Nós fomos presos ou flagrados distribuindo nota falsa, tá bom? Passando nota falsa. E eu e você, tá? Você estava junto comigo, tá bom? Senhores, o promotor de justiça, ele é obrigado a oferecer denúncia contra nós dois? Ou ele pode oferecer denúncia só contra mim? Ele pode. Porque se ele verificar que que não tem prova, que você sabia que a nota era falsa, que você estava em concurso de pessoas, se não tem prova naquele momento que o Ministério Público ofereceu denúncia, como é que ele vai oferecer denúncia contra um cara inocente, cara? Então ele ofereceu denúncia só contra mim, tá certo? Ele dividiu, porque senão ele seria o princípio da indivisibilidade. Senhores, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Os tribunais superiores entendem que a ação penal pública é indivisível. Falso. Os tribunais superiores entendem que a ação penal pública é divisível, ou seja, o Ministério Público pode, havendo eu e você mais de um investigado, oferecer denúncia contra um. E futuramente, se lá no dia da audiência, o Ministério Público pergunta para mim assim, ô Marciano, e aquele cara que estava com você lá, ele sabia que a moeda era falsa? Sabia. Nós dois estávamos fazendo aquilo ali, mas você não foi denunciado. O Ministério Público faz um acréscimo na denúncia. Esse acréscimo recebe o nome de aditamento. Isso mesmo, o Ministério Público, com base lá no artigo 384 do CPP, tá? Ele faz um aditamento, tá certo? À denúncia. E você vira réu comigo. Por quê? Por causa do princípio da divisibilidade. Inicialmente você não entrou, mas depois entrou. Senhores, recentemente o CESP lançou uma questão contrariando o que eu estou dizendo aqui. Então, para o CESP, para quem for fazer prova do CESP, o princípio da divisibilidade não se aplica à ação penal pública. Na ação penal pública, para o CESP, é indivisibilidade. Caiu recentemente, os alunos
eu acredito que quase 100% errou essa questão, porque foi no que o Supremo, no que o STJ determina, que a ação penal é indivisível, a ação penal pública é indivisível, e a ação penal privada é que seria divisível. Na ação penal privada, e eu e você caluniamos uma pessoa, o caluniado fala assim, ó, eu só vou acusar o Marciano. O João, eu não vou acusar porque é meu amigo. Negativo, você não pode dividir. Ou você acusa todo mundo na ação penal privada, ou você não acusa ninguém. Porque na ação penal privada é indivisibilidade. Agora, para o CESP, não, senhores. Para o CESP, agora virou tudo indivisível, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Professor, e se não for o CESP? Se não for o CESP, você vai continuar no que está dizendo a jurisprudência. Na ação penal pública, aplica-se o princípio da divisibilidade. E na ação penal privada, indivisibilidade. Tá bom? Princípio da oficialidade. Oficialidade, ó, oficial. Princípio da oficialidade. Esse aqui é fácil. Determina que na ação penal pública, quem acusa é um órgão oficial. Quem é esse órgão oficial? Os senhores já sabem, é o Ministério Público. O princípio da oficialidade é essa, tá? Que a titularidade da ação penal cabe um órgão oficial denominado Ministério Público, tá bom? Princípio da oficiosidade. Princípio da oficiosidade determina que, em crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, mesmo contra a vontade da vítima. Dane-se a vontade da vítima. Eu e você discutimos, eu saco, dou um tiro para cima, para o seu lado, quase não, por sorte não te acertei. O delegado instaura inquérito policial. Antes de oferecer a denúncia, nós fizemos amizade. Você procura o promotor e fala, ô promotor, eu não quero que acuse o Marciano. Eu vou acusar sim, porque o homicídio, porque disparar arma de fogo é crime de ação penal pública incondicionada. E eu posso agir de ofício, ou seja, posso agir independentemente da vontade da vítima, tá certo? Isto aqui é um princípio que se aplica na ação penal pública e não na ação penal privada, porque na ação penal privada, você, vítima, você vai agir se você quiser, tá bom? Olha o que caiu agora em Pernambuco, tá? Essa questão aqui que eu falei para você que deu polêmica, deu dó dos candidatos, porque a maioria errou, porque o CESP mudou de posicionamento, escambau. Olha aqui, ó. A ação penal pública incondicionada é regida pelos princípios da disponibilidade e da indivisibilidade. Disponibilidade, então, está dizendo que o Ministério Público pode desistir, não pode. Indivisibilidade, para o CESP, é indivisível, mas não disponível. Indisponibilidade da oportunidade. Indisponibilidade é sim para o CESP, não para a jurisprudência. Oportunidade é diferente de obrigatoriedade. Oportunidade é um princípio da ação penal privada. Eu pratiquei uma calúnia com você, você vai me acusar se você quiser. A lei está dizendo, você verifica se é oportuno ou não acusar o Marciano. Tá bom? Princípio da divisibilidade e da obrigatoriedade. Senhores, pela explicação nossa, esta seria a resposta correta. E nesta, a maioria dos candidatos, inclusive se fosse eu, marcaria esta alternativa e eu ia para a justiça anular esta questão. Entendeu? Eu já enjoei de anular na justiça a questão do CESP por causa dessa bagunça, às vezes, que ela faz. Entendeu? Por quê? Porque ó, a jurisprudência vai de um jeito e às vezes o CESP vem de outro jeito, tá bom? Eu marcaria essa aqui, porque ó, é divisível e é obrigatório. Não colocou as exceções, é obrigatoriedade, tá bom? Indivisibilidade e da transcendência? Não, é intranscendência.
Indivisibilidade, nós já vimos aí o que significa. Oficialidade e da intranscendência. Ó. Oficialidade, sim, porque é um órgão oficial. Então, oficialidade e intranscendência. Esta também está certa, porque é um órgão oficial, Ministério Público, intranscendência significa que não pode passar da pessoa do acusado. Então, duas alternativas certas. Teria que anular esta questão, tá bem? Teria que anular essa questão. O CESP ficou só com esta, ó. Ficou com esta porque o CESP entende, ó, que a ação penal pública não é divisível. O CESP entende que é indivisível. E o CESP andou na contramão da jurisprudência do Supremo e da jurisprudência do STJ. Por isso que eu falo que o aluno que pode questionar isso aqui na justiça, porque vai dizer, opa, para aqui, ó, o que o CESP fez aqui? Ó? O CESP considerou isso aqui, ó. Oficialidade e intranscendência. Professor, como é que eu fico num trem desse? Tá certo? Eu ia marcar a divisibilidade da obrigatoriedade. Eu também marcaria isso aqui, senhores. Sinceramente, eu também marcaria para aqui, porque eu não... Tá? Desculpa. Eu ia marcar, professor, isso aqui, divisibilidade. Só que também tem essa aqui, certo? Tá? É divisibilidade e obrigatoriedade. Divisibilidade e obrigatoriedade. O CESP entende que é indivisibilidade, por isso que ela não acatou essa alternativa e colocou isso aqui. Oficialidade e da intranscendência. Volto a dizer, aqui tem duas alternativas corretas. Mas por que você está colocando isso aqui? Para dizer para você agora que se você for fazer uma questão do CESP, se cair a ação penal pública é divisível, você falar não. Para o CESP é indivisível. Professor, eu vou fazer IBAD. Nós não temos nenhuma questão do IBAD resolvendo esse tema. Tá certo? Não tem nem para dizer assim como ele pensa. Eu diria para você, então vai pela jurisprudência. Diga, é divisível e obrigatório. Tá bom? Classificação da ação penal pública. Classificação da ação penal pública. Senhores, então agora nós entramos num outro tópico dentro da ação penal. A ação penal pública se classifica em incondicionada e depois condicionada. O que é a ação penal pública incondicionada? Nós temos dois tipos. A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Tá bom? A ação penal pública incondicionada, pessoal, é aquela em que o Ministério Público está autorizado a agir, está autorizado a acusar, independentemente da vontade da vítima. Eu dei um tiro para o seu lado, depois do inquérito policial, você procurou o Ministério Público, pediu, pelo amor de Deus, o Ministério Público já fiz amizade com o Marciano, eu não quero que eu ofereça denúncia contra ele, piriri parará. O Ministério Público vai falar, problema de vocês, porque é incondicionada. Significa que o Ministério Público, ó, não quer nem saber da vontade da vítima, querendo ou não a vítima, esse tipo de crime, que é de ação penal pública, interessa a toda a sociedade. E quem que defende a sociedade? Quem que é o advogado da sociedade? O Ministério Público. Ora, então, cabe a ele, Ministério Público, analisar se vai oferecer denúncia ou não. Da vítima, ó, independentemente da vontade da vítima. Tá certo? Essa é a ação penal pública incondicionada. Professor, eu sou obrigado a saber todos os crimes, melhor, eu sou obrigado a saber que tipo de ação penal se refere a todos os crimes. Senhores, é obrigado a saber. Agora, eu vou dizer o seguinte, ó. Por exemplo, crime contra a administração pública que cai para você, todo concurso que cai penal, né, a maioria cai lá crime contra a administração pública. Peculato, concussão, corrupção passiva, né, corrupção ativa, prevaricação, excesso de exação, aqueles crimes que começam no artigo 312 para frente do Código Penal. Senhores, todos os crimes contra a administração pública
é de ação penal pública incondicionada. Os crimes contra bens e interesses da União, do Estado, do município, ação penal pública incondicionada. Tá certo? Opa, então significa que se eu quebrar uma viatura da polícia, se eu jogar pedra numa viatura da polícia, eu pratiquei um dano. Não precisa do policial, o policial é meu amigo, não quer. Problema nosso, é ação penal pública incondicionada. Senhores, será de ação penal pública incondicionada quando ocorrer a omissão da lei. Caiu isso aqui numa prova para TRF, Tribunal Regional Federal, perguntando como que define se um crime é de ação penal pública incondicionada. Perguntando se a lei que criou o crime tem que descrever o tipo de ação penal, tem que descrever se é de ação penal pública incondicionada. Não. Se a lei nada disser, se a lei for omissa no que tange ao tipo de ação penal, presume-se que é de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, se você pegar lá o crime de homicídio, no artigo 121, você vai do 121 ao 126, você não vai ver nenhum artigo dizendo, opa, o crime é de ação penal pública incondicionada. Não fala. Lá não fala que o homicídio é de ação penal pública incondicionada. Lá não fala que o aborto é de ação penal pública incondicionada. Lá não fala que a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio são de ação penal pública incondicionada. Não fala. Se nada falou, a lei foi omissa. Se teve omissão, presume que é incondicionada. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra A. Quando o crime for de ação penal pública incondicionada, deverá conter expressamente tal tipo de ação na lei. Falso! Se o crime for de ação penal pública incondicionada, não precisa conter na lei essa determinação que seja incondicionada, porque já é pacífico que na omissão o crime é de ação penal pública incondicionada, tá bom? Ação penal pública condicionada. Opa! Na ação penal pública condicionada, quem vai agir continua sendo o Ministério Público. Porém, agora, senhores, o Ministério Público, ele fica condicionado a um evento, tá certo? Ele fica condicionado a uma situação. Que situação? Representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Como assim, professor? Como assim? Eu vou te falar. Senhores, você é promotor de justiça, tá certo? Você recebeu um inquérito policial lá no seu gabinete. Você leu o inquérito policial, viu que o crime é de ameaça, tá certo? Viu que o crime é de ameaça. Professor, não se instaura inquérito policial num crime de ameaça, porque ameaça instaura TCO, termo circunstanciado. É verdade, mas nada impede que também seja instaurado inquérito policial. Imagina, senhores, que seja uma ameaça na Maria da Penha, por exemplo. Tá certo? Então você recebe um inquérito policial referente ao crime de ameaça, tá bom? E você lê o inquérito policial e não vê a representação da vítima. Pelo contrário, no dia que a vítima registrou o boletim de ocorrência, ela deixou lá no finalzinho do boletim de ocorrência que não desejava representar contra o seu agressor, contra quem fez a ameaça, que ela estava fazendo aquele boletim de ocorrência apenas para registro, que não desejava representar. Pergunta a você, promotor, você pode oferecer denúncia? Não! Porque o crime de ameaça, diz o artigo 147, parágrafo único do Código de Processo Penal, que o crime de ameaça precisa de representação da vítima. E se a lei determinar, a lei vai determinar, então, se precisa de representação ou de uma manifestação do ministro da Justiça. E o artigo 147, parágrafo único do Código Penal, pode olhar aí, tá? O parágrafo único fala, somente se procede mediante representação. Ora, Ministério Público, você não pode oferecer a denúncia num crime de ameaça, porque a própria lei determinou que precisa de representação da vítima. Então, o que é a representação da vítima? É uma condição
para o Ministério Público agir, se eu te ameacei. Tá certo? O delegado até ficou sabendo, o Ministério Público até ficou sabendo. Você não deu representação, você não autorizou o Estado a agir, acabou, meu irmãozinho. Não vai ter processo contra mim. Agora, se você autorizar, o Ministério Público pode agir. Por isso que se denomina de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Nós estudaremos tudo sobre representação. Por enquanto, você só tem que saber que esta condição denominada representação da vítima é uma autorização para o Ministério Público agir. Sem essa autorização, ele não pode agir. Por isso que recebe o nome de condição objetiva de procedibilidade. Eu vou falar dela daqui a pouco. E a outra condição, ação penal pública condicionada, a requisição do ministro da Justiça. Quando a lei que criou determinado crime exigir a requisição do ministro da Justiça, o Estado não poderá agir se não tiver a requisição. Por exemplo, crimes contra a honra de presidente da República ou de chefe de Estado estrangeiro. Não pode o Ministério Público agir se o ministro da Justiça não autorizar. Imagina os senhores que eu pratico uma calúnia contra o Temer, contra o presidente da República. Tá bom? Tá bom. O Temer é a vítima e eu pratiquei uma calúnia contra ele. Para o Ministério Público me acusar, não é o Temer quem tem que autorizar, porque ele é a vítima. Quem vai autorizar é o ministro da Justiça. Por que isso, professor? Porque assim determinou a lei, senhores. Porque a lei diz que em crime contra a honra de presidente da República, está lá no artigo 145 do Código Penal, né? Que o crime, o parágrafo lá, que o crime contra a honra do presidente da República precisa de requisição do ministro da Justiça. Professor, quando que eu vou saber? Porque eu já sei quando que é incondicionada, quando tiver a omissão da lei. E quando que eu vou saber, professor, que um crime é de ação penal pública condicionada à representação? Quando que eu vou saber que precisa de requisição do ministro da Justiça? Aí a lei vai dizer. Se aqui é omissa, aqui a lei tem que ser expressa. E a lei vai dizer, somente se procede mediante representação. Como ocorre lá no artigo 147, parágrafo único do CP. Somente se procede mediante representação. Também a lei vai dizer, senhores, também a lei vai dizer quando precisa de requisição do ministro da Justiça. Ele vai dizer, necessita de requisição do ministro da Justiça, depende de requisição do ministro da Justiça, desde que haja requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Tá? E aí eu coloco para os senhores aqui, ó, como identificar o tipo de ação penal num crime de... Como identificar a ação penal condicionada? Porque a incondicionada é na omissão. Né? A incondicionada na omissão. Está aqui, senhores. Está aqui. Ó. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer simbólico de causar-lhe mal injusto. Vou te matar. Eu fiz ameaça. Pena. Detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. A própria lei que criou o crime de ameaça determina que o Ministério Público precisa de uma condição para ele agir. Que condição? Representação da vítima. Isso serve, inclusive, senhores, na ameaça da Maria da Penha. Imagina os senhores que o vizinho, você é vizinho e está tendo uma briga lá na casa ao lado ali, o casal. Você escuta o vizinho dizer, eu vou te matar. O marido dizer, você liga para a polícia chega lá, leva todo mundo para a delegacia, todo mundo quem? Leva você que chamou a polícia, você, né? Você acompanha ali como testemunha, leva a vítima e leva o marido, o agressor da violência doméstica. Chega lá, a mulher registra o boletim de ocorrência e no final o delegado pergunta para ela, a senhora deseja representar contra ele? Ela fala, não, acabou. Ela não quis representar. A professora Maria da Penha não precisa representar. Claro que precisa. Em crime de ameaça, precisa.
Agora, se for lesão corporal, irmãozinho, aí não precisa. Tá certo? Agora, crime de ameaça, outros crimes que a lei exigir precisa. E eu já vi prova colocando isso. Sobre a ação penal, indica a ativa correta. Letra A, no crime de Maria da Penha, em crime envolvendo violência doméstica, é sempre de ação penal pública incondicionada. Falso! Tem ação penal pública, ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública incondicionada. Por exemplo, o sujeito que bate na mulher, a lesão corporal, é pública incondicionada. Mas se ele só ameaçar, é pública condicionada. Precisa de representação. E na lei que fala da ameaça, é que exige a representação. E assim também, quando exige a requisição do ministro da Justiça. Terminamos a nossa primeira parte sobre a ação penal. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, continuando com a ação penal, tá certo? Ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Clique lá.